Vou marcar aqui, Tião Calixto. Sobre a proteção de Deus, em nome do povo itauense, após conferido o quórum, declaro aberta a presente sessão. Peço ao vereador Fabiano Gomes de Lima para que faça a oração da noite. Boa noite a todos. Boa noite. Gostaria de citar aqui um versículo da Palavra de Deus, que se encontra em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que diz assim: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Oremos. Senhor Deus, te agradeço hoje por tudo. Eu não tenho ainda tudo que sonho, mas tenho tudo que preciso. Nesta noite, peço ao Senhor sabedoria a todos nós, que venhamos a decidir aqui o melhor para a nossa cidade. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Peço ao vereador... As atas das últimas sessões estão em votação, aprovadas por unanimidade. Peço ao secretário da mesa, vereador Giovan dos Santos, para que faça a leitura das matérias. Presidente, fazer a leitura do requerimento de número 42, de 2021. Senhores vereadores, a vereadora que esta subscreve requer as seguintes informações junto ao Executivo Municipal. A administração disponibiliza auxílio moradia ou aluguel social para as famílias em situações de vulnerabilidade social de baixa renda? É uma pergunta. A administração disponibiliza auxílio moradia ou aluguel social para as famílias em situações de vulnerabilidade social de baixa renda? Se positivo, quais os critérios econômicos, sociais e requisitos adotados para a concessão destes benefícios? Justificativa. A solicitação visa termos conhecimento sobre o assunto para acompanhamento e fiscalização. Sala das sessões, em 14 de maio de 2021. Vereadora Juliana Matter. Requerimento número 43, de 2021. A vereadora que esta subscreve requer as seguintes informações junto ao Executivo Municipal com referência às cestas básicas das famílias em situação de pobreza. Qual a quantidade de cestas básicas que foram doadas nos meses de abril e maio? O município tem atendido todas as demandas apontadas pelo Serviço Social do CRAS, que é o local de referência para atendimento a estas situações? Justificativa. A solicitação visa termos conhecimento sobre o assunto para acompanhamento e fiscalização, posto que há relatos de famílias que dizem ter tido o benefício aprovado, mas não o receberam por falta de cestas básicas. Mas, por outro lado, há relatos públicos contraditórios de servidores que a municipalidade está atendendo a todas as demandas. Desta forma, faz-se necessário esclarecer esta situação. Sala das sessões em 14 de maio de 2021, Juliana Matter, vereadora. Indicação de número 54, de 2021. A vereadora que esta subscreve indica à mesa dessa casa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam tomadas as seguintes providências: que seja construída uma boca de lobo entre a rua Piauí e a rua José Martins Lins para fazer o escoamento das águas das chuvas, como seguem fotos em anexo. Justificativa: os moradores nos têm reclamado que quando chove, a água que vem do bairro Bela Vista adentra, alagando as residências daquelas imediações, causando muito transtorno e insegurança para os moradores. A simples construção de uma boca de lobo proporcionará o devido escoamento das águas pluviais, acabando com os alagamentos e trazendo mais tranquilidade e segurança para as famílias ali instaladas. Sala das sessões em 19 de maio de 2021, vereadora Maria Helena Faria Fraga. Indicação de número 55 de 2021. O vereador
que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência a presente indicação, solicitando ao Executivo Municipal as seguintes providências no Parque de Eventos Sebastião Calixto: que seja feita uma limpeza geral, reformas de portas, se necessário, nos 2 cômodos existentes na entrada do referido parque e após destinar guarda para manter a organização do local. Justificativa: aqueles 2 cômodos estão sendo usados como banheiro público e dormitório por vândalos, andarilhos e outras pessoas. A situação de higiene e limpeza está bem precária, necessitando de limpeza e uma vedação para evitar que esta invasão aconteça novamente. Sala das Sessões, em 20 de maio de 2021. Vereador Davi Souza. Indicação de número 56 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando as seguintes providências: que seja construído um monumento em alusão à Bíblia Sagrada a ser instalada na Praça Nossa Senhora das Graças. Justificativa: o pedido é uma forma de homenagear um dos livros mais antigos da história da civilização humana, utilizado em várias religiões cristãs. O monumento à Bíblia é uma demanda da comunidade cristã e pretende despertar forte impacto visual na perspectiva de quem for transitar pelo local onde estiver fixado. A construção deste monumento virá num momento de extrema importância e de se expressar a fé, independente da religião. Deus é um só e todas as formas de expressão de fé merecem e têm que ser apoiada e respeitada, pois é uma expressão universal da palavra de Deus. A Bíblia é a palavra que Deus deixou como bússola, orientação a toda a sociedade e população. Esta seria uma forma de exaltar este tão importante livro sagrado. Sala das Sessões, em 24 de maio de 2021, vereador Fabiano Gomes de Lima. Indicação de número 57 de 2021. O vereador que esta subscreve apresenta a Vossa Excelência indicação ao Executivo solicitando as seguintes providências: que seja dada efetividade e eficácia ao disposto na Lei Orgânica Municipal em seu artigo 237, que determina: artigo 237. Deverá ser regulamentado o exercício do comércio ambulante no município de Itaú de Minas, com o estabelecimento de normas para a expedição de licença prévia e autorização de utilização de equipamentos e veículos, além da possibilidade de confisco de mercadorias, dentre outras sanções. Parágrafo único. Nas normas mencionadas no caput deste artigo, também deverão constar: permissão para atuação do comércio ambulante somente após a expedição da licença prévia, a qual indicará, dentre outros, os locais próprios para tal fim. 2. Caráter pessoal e intransferível da licença. Número 3. Exigência de apresentação do comprovante de origem das mercadorias, mais o recolhimento regular dos tributos. Número 4. Prazo máximo de validade da licença de 1 ano, contado da data de emissão. Letra B. Que seja enviada cópia do decreto regulamentador, se houver, conforme dispõe o caput do artigo 237, acima descrito. Justificativa: nosso comércio local tem sofrido com a vinda de comerciantes que vêm de outras localidades, prejudicando especialmente os pequenos produtores rurais, que só podem vender na feira livre nos dias de sexta-feira. Existe norma legal que pode inibir esta prática, visando favorecer o comércio e a produção local. Se ainda não houver regulamentação desta lei para tal, já se faz necessário que o Executivo tome as providências nesse sentido para proteger nossos cidadãos. Sala das Sessões, em 24 de maio de 2021. Vereador Fabiano Gomes de Lima. Leitura de pareceres da comissão. Esse é o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A matéria é projeto de lei número 15 de 2021, que dispõe sobre o atendimento especial ao cidadão cadeirante nos estabelecimentos comerciais, que menciona no município de Itaú de Minas. Relator Roberto Gonçalves Vieira. O projeto de lei visa proporcionar maior
maior cuidado com nossos cadeirantes que enfrentam muitas dificuldades para adentrar e fazer suas compras, e atividades em comércios maiores como supermercados, lojas e bancos. Nestes termos, sou pela aprovação da matéria, é o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões em 6 de abril de 2021, Roberto Gonçalves Vieira, relator, membro, pelas conclusões, Davi Souza, presidente, e Juliana Matter, vice-presidente. Leitura do parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Agronegócio, Indústria, Comércio, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, Trabalho e Emprego. Relator, Davi Souza. O projeto de lei visa oferecer um atendimento e acolhimento personalizado ao cadeirante. Ao chegarem ao estabelecimento, já se deparam muitas vezes a falta de rampa de acesso. Para isso, a lei irá obrigar que um funcionário receba e ajude essa pessoa na porta. Outra dificuldade também é o acesso aos produtos em prateleiras ou balcões altos, o que também demanda o acompanhamento de um funcionário para atender o cadeirante nas suas necessidades de aquisição de produtos ou preenchimento de documentos. Nestes termos, sou pela aprovação da matéria. É o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões em 6 de abril de 2021, Davi Souza, relator, membro, pelas conclusões, Fabiano Gomes de Lima, presidente, e Giovando dos Santos, vice-presidente. Parecer. Só um minutinho, por favor. Parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A matéria é o projeto de lei de número 16 de 2021, que estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial no município de Itaú de Minas. Relator, Roberto Gonçalves Vieira. Em análise, a referida matéria encontra amparo na legislação que a assiste. Quanto ao projeto de lei número 16 de 2021, a iniciativa se justifica, pois o trabalho das igrejas e templos deve ser considerado essencial, porque prestam um serviço de apoio espiritual a toda pessoa que esteja aflita, doente ou necessitando de quaisquer outros auxílios. No momento em que alguém adentra o templo pedindo socorro, sempre encontra um pastor, padre, espiritualista disponível para ouvi-la e acalmá-la, ministrando uma palavra de fé. Os templos são o último reduto de fé e esperança da população. Sou pela aprovação, é o meu parecer, salvo o melhor juízo, sala das sessões em 6 de abril de 2021, vereador Roberto Gonçalves Vieira, relator, Juliana Matter e Davi Souza. Proposição de emenda de número 1 de 2021 ao projeto de lei número 15. Dispõe sobre atendimento especial ao cidadão cadeirante nos estabelecimentos comerciais que menciona no município de Itaú de Minas. Artigo 1º. Fica modificado o artigo 3º do projeto de lei número 15, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 3º. Os estabelecimentos que descumprirem esta lei municipal estarão sujeitos às seguintes penalidades. Multa no valor de 1 UR, unidade de referência. Na reincidência, multa no valor de 3 URs. Em caso de novo descumprimento, a cassação do alvará de funcionamento. Câmara Municipal de Itaú de Minas, em 6 de abril de 2021, os vereadores Davi Souza e Fabiano Gomes de Lima. Ordem do dia. Coloco em única discussão a proposição da emenda de número 01 ao projeto de lei número 15/2021. Dispõe sobre o atendimento especial ao cidadão cadeirante nos estabelecimentos comerciais que menciono do município de Itaú de Minas, Minas Gerais.
Só reforçando, eu acho que essa é uma medida que nós temos que tomar para trazer aí um pouco o mínimo de conforto para esses cadeirantes que sofrem tanto aí em sair aí, fazer suas compras, em poder ter uma condição de vida aí mínimo digna possível. Bom, ninguém mais vai comentar? Coloco em única votação a proposição de emenda número 01 ao projeto de lei número 15/2021. Angelita. Está repetindo? Então, aqui está votando. E aqui? Não. Ah, tá. Votou. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 15/2021, dispõe sobre o atendimento especial ao cidadão cadeirante nos estabelecimentos comerciais que mencionam do município de Itaú de Minas, Minas Gerais. Só corrigindo aqui, né, eu fiz o comentário do projeto na emenda, mas fica aí as palavras que eu disse. Eu acho que essa necessidade aí da gente trazer um mínimo de conforto aí aos cadeirantes. A gente sabe que no princípio aí pode trazer algum desconforto para os comerciantes, né? Mas eu peço a todos os comerciantes que vamos avaliar as condições dos cadeirantes e vamos nos esforçar, né, para que esse projeto seja regularizado e os cadeirantes sejam atendidos de forma digna. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 15/2021. Aprovada por unanimidade. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 16/2021. Estabelece as igrejas, os templos religiosos de qualquer culto e as comunidades missionárias como atividade essencial no município de Itaú de Minas, Minas Gerais. Quero cumprimentar todos os presentes, quero cumprimentar meus amigos vereadores.
o Pepeco, a Meire, o Alisson, a Angelita, e a todos que estão nos assistindo e os que nos assistirão. Quando nós fizemos esse projeto de lei, nós estávamos pensando na população. Nós sabemos que nós somos semelhança e imagem de Deus e que o nosso culto a Ele deve ser diário e contínuo, através das nossas ações, das nossas falas e das nossas orações. Mas algumas pessoas, elas têm a necessidade de reunir para falar e ouvir sobre Deus e sobre os seus feitos. E essa convivência, ela gera um bem-estar. E, segundo estudos, ela atua diretamente na imunidade. Quando a gente fala sobre a laicidade do Estado, nós falamos sobre garantir e proteger a liberdade e a manifestação religiosa. E esse direito ele é resguardado pela Constituição Federal de 1988, no artigo 5º, no inciso 4º. Mas a gente não pode deixar de enfatizar que, quando a gente está pedindo para ter continuar os cultos e torná-los como atividade essencial, a gente pede encarecidamente aos pastores e aos coordenadores das igrejas que eles adotem as medidas conforme a onda que tiver vigente. E a população e aos fiéis que forem aos cultos, que também obedeça a isso. É só isso. Eu queria pedir a atenção dos nobres colegas. Quando a gente levantou essa questão desse projeto, a gente pensou também nessa dificuldade que o Brasil enfrenta, o mundo enfrenta, que é essa pandemia, e nada mais justo a parte espiritual acoplar na vida de cada cidadão, porque a gente sabe que uma das áreas que mais afeta as pessoas são a parte emocional, e a parte emocional está muito ligada à parte espiritual, né? Então, a nossa cara colega já disse, com a aprovação desse projeto, isso não caracteriza que as igrejas poderão abrir de formas normais, mas sim seguindo todo o protocolo de segurança do Covid, né? Então, eu peço aos demais colegas que apreciem esse projeto e nos apoiem para que venhamos a ter em nossa cidade aí esse amparo espiritual para toda a população. Obrigado. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 16/2021. Aprovada por unanimidade. Coloco em única votação o regimento número 42/2021. Requer informação do Executivo Municipal a respeito do auxílio moradia ou aluguel social para família de baixa renda. Votação. Votação. A matéria do tipo votação nominal. Abriu, Maria? Quer que faz chamada? Pode fazer chamada. Vereador Fabiano Gomes. Sou pela aprovação. Vereador Giovan dos Santos. Aprovo. Juliana Mater. Aprovo, presidente. Maria Helena Faria. Aprovo. Roberto Gonçalves Vieira. Pela aprovação. Davi Souza. Também pela aprovação, presidente. Cláudia Calista. Aprovo também. Aprovado por unanimidade.
Coloco em única votação o requerimento número 43/2021. Requer informações do Executivo Municipal, informações com referência à cesta básica das famílias em situação de pobreza. Fabiano Gomes. Pela aprovação, presidente. Giovan dos Santos. Aprovo. Juliana Mater. Aprovo. Maria Helena Faria. Aprovo. Roberto Gonçalves Vieira. Aprovo. Davi Souza. Pela aprovação, presidente. Cláudia Calisto, aprova. Uso da palavra. Observação. Peço a observância do plenário em relação ao disposto no artigo 190 do Regimento Interno que prevê. Artigo 190. Para o aparte ou interrupção do orador por outro para indagação ou comentário relativamente à matéria em debate, observe-se-á o seguinte: o aparte deverá ser expresso em termos corteses e não poderá exceder 3 minutos. Não serão permitidos apartes paralelos, sucessivos ou sem licença expressa do orador. Não é permitido apartear o presidente nem o orador que fala pela ordem em explicação pessoal para encaminhamento de votação ou para declaração de voto. O aparteante permanecerá de pé quando parteia e enquanto ouve a resposta do aparteado. Portanto, senhores vereadores, o vereador que pedir a parte tem que se ater somente à matéria tratada pelo vereador que cedeu o aparte. Não se permite debater sobre assunto novo, não tratado por quem lhe cedeu o aparte. Também não se permite que, durante o uso do tempo cedido para o vereador apartear, que haja outro aparte a ele. Quem concede a parte é somente o orador da vez, com o tempo pré-determinado de até 3 minutos. Portanto, peço que todos observem as regras regimentais, bem como obedeçam os prazos determinados para o uso da palavra, para evitarmos constrangimentos. Com a palavra, o vereador Fabiano Gomes. Cumprimento a todos os vereadores, a presidente Cláudia, demais colegas, aos funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Gostaria de falar a respeito de uma indicação aí a qual eu coloquei, a respeito dos vendedores ambulantes, né, de outras cidades. Venho recebendo várias denúncias de comerciantes da nossa cidade, na qual tem sido aí prejudicado por esses vendedores ambulantes que vêm de outras cidades de formas ilegais e curriculares, né, durante a semana toda e atrapalhando as vendas dos demais produtores da nossa região, da nossa cidade e região. Também esses vendedores externos têm buscado parcerias de pessoas que é habilitada a vender em nossa cidade, nossa feira, que isso caracteriza também um ato ilegal, porque isso não está prestigiando o nosso comércio, né? Então, baseado nisso, a gente pediu essa indicação de forma indicativa aí para o prefeito, para adequar essas situações conforme a nossa lei orgânica determina e venhamos que esse resultado venha assim de conformidade com o nosso comércio local. Também queria falar também um outro assunto que essa semana foi bem falado aí na nossa cidade,
houve algumas denúncias aí que o pronto-socorro não estaria tendo remédio para os sintomas provenientes da Covid. E eu quero deixar claro a essas pessoas que me procurou, que eu já fui atrás de algumas pessoas, estamos levantando aí informações. Se a gente, de tudo, a gente não conseguir êxito através dos próprios funcionários, a gente vai requerer aí os esclarecimentos formais para o executivo. Mas, a priori, a gente sabe que foi já passado para mim que o pronto-socorro para essas doenças sintomáticas ou de sintomas do Covid, o pronto-socorro não tem faltado medicamento, a não ser aqueles medicamentos que não estão anexados à rede, mas até a secretária da Saúde diz que já está pré-autorizado a fazer a compra no momento que necessitar, dos medicamentos que não estão na rede. Então, eu deixo claro aí para a população que a gente, como representante de vocês, a gente vai estar buscando informações para esclarecer isso. Eu agradeço a oportunidade e devolvo a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Giovando Santos. Com a palavra, a vereadora Juliana Mata. Com a palavra, a vereadora Maria Helena Faria. Cumprimento novamente aos presentes, né? Cumprimento novamente a população que está nos assistindo e que ainda nos assistirá. E eu quero falar sobre a onda vermelha que agora nós estamos, né? Nós estamos vendo que os números de contaminados e internações, eles estão somente subindo. E eu quero pedir à população que usem máscara, que lavem as mãos e que saem de casa somente se necessário. As famílias estão sofrendo. O comércio, ele está cada vez sendo mais sacrificado. Nós, cidadão, então, Itaú é uma cidade pequena, onde todos conhecem todos e todos querem bem a todos. Cada um tem uma história com cada um aqui. E cada pessoa que adoece, ou que pior, que vem a óbito, abala imensamente a cidade toda. Então é hora de nós nos protegermos, e proteger principalmente a quem nós amamos, que é toda a população. E assim, eu vou ser sincera com vocês. Nós, vereadores, e eu creio que a administração, nós estamos nos sentindo responsáveis por isso, nós não isentamos em momento algum da nossa responsabilidade, e nós estamos sofrendo junto. Porque cada pessoa que falece, cada pessoa que precisa do uso do hospital, cada pessoa que precisa de uma vaga, cada vez que o meu telefone toca de madrugada e eu sei que alguém me pedindo ajuda e eu não estou conseguindo ajudar todo mundo que me pede, eu não estou conseguindo mais interceder porque na Santa Casa não tem mais vaga e nem no Hospital Itaú, e você contar com a vaga, uma nova vaga na Santa Casa para poder tirar alguém do pronto-socorro para levar para o Hospital Itaú e orar o tempo inteiro para que o quadro dessa pessoa não piore e sim melhore. Então vamos cuidar, vamos todo mundo cuidar. E eu quero pedir para os fiscais para ter atuação mais firme e mais rígida, porque agora não é hora da gente amenizar, agora é a hora de ser rígido nas fiscalizações. Esse fim de semana, os fiscais foram em 2 festas aos jovens. Eu tenho um filho jovem, meu filho tem 15 anos. Meu filho quer sair, meu filho quer ir em festa, mas meu filho ama a família, meu filho ama as pessoas, e agora é a hora da gente pensar nisso. E se nós passarmos por esse período, nós vamos sentir vitoriosos, porque a gente sabe que Deus guarda nós todos o tempo todo,
mas nós também temos que fazer a nossa parte. E pensando nisso também, que eu fiz um requerimento aos vários deputados, pedindo BIPAP, pedindo CEPAP, para poder ajudar o pronto-socorro e o Hospital Itaú, porque a gente sabe que nós estamos já prevendo que mais para frente não vai conseguir tantas vagas e é preciso já começar a investir na prevenção e estudos com fisioterapeuta. Esses dias tinha uma fisioterapeuta de Pratápolis aqui no pronto-socorro e eu estava acompanhando a atuação dela e ela conseguiu, através do CEPAP, do BIPAP, fazer com que um paciente não precisasse do uso do oxigênio. Então, é de tamanha importância esses aparelhos. Por isso que eu pedi tanto para o pronto-socorro quanto para o Hospital Itaú. E o meu pedido hoje é isso, é que todo mundo ajude. Eu deixo a palavra, presidente. A palavra o vereador Roberto Gonçalves Vieira. Cumprimento a senhora presidente, em seu nome os demais vereadores, cumprimento aos funcionários da casa e a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais. Primeiramente, meus sentimentos aos familiares, a nossa amiga, dona Dita Martins, e também aos familiares de todas as vítimas aí, Covid, as pessoas que faleceram aí nessa semana. Eu acho que a gente, quando perde pessoas que convivem com a gente, que temos amizade, que conhecemos, que vivem na mesma comunidade, a gente sente. O meu sentimento a todos esses familiares. Gostaria de falar aqui, eu tive a semana retrasada falando de um projeto que a gente está desenvolvendo aí em relação aos animais. Era para começar essa semana. Só quero dizer que nós não começamos devido a gente estar aí na zona vermelha. E como a gente vai fazer um mutirão para fazer esse trabalho, então a gente está atrasando um pouquinho aí. Pedimos a Deus que melhore essa situação logo, e a gente fica triste de ver que essa doença não nos dá sossego. E a gente quer mais, como todos, poder trabalhar, poder fazer, criar nossos objetivos e buscar os objetivos para serem alcançados. E com essa pandemia, atrapalha tudo. Quero também falar sobre a questão dos cadeirantes. Agradeço aí aos colegas que, acredito, todos concordam com essa ideia. É uma ideia, gente, que não é para prejudicar o comércio. Hoje me falaram que o comércio precisando de ajuda, a gente está obrigando o comércio a desenvolver mais coisas. Isto não tem nada a ver. Eu acho que tem muitas comparações que são feitas, não tem sim, sentido. A questão dos cadeirantes é para dar uma condição melhor de vida para eles poderem andar em nossa comunidade e ter um auxílio aí que eles merecem e devem ter. A questão do comércio, eu fiz uma indicação para que seja criada um auxílio aí para o comércio que está sendo prejudicado com a pandemia. E tive resposta que o município não tem condições de ajudar no momento.
também fiz uma indicação aqui pedindo um auxílio cartão cidadão. Esse cartão está sendo desenvolvido em vários municípios. Esse cartão terá um crédito mensal que o cidadão pode gastar dentro do município ali para comprar o que ele tem de primeira necessidade, o que ele precisa para aquele momento. Pode ser um valor pequeno, mas para quem não tem nada, o pouco é muito. Então foi debatido aí nas redes sociais essa semana, colocaram algumas cidades que desenvolveram esse projeto e ainda comentaram por que vereador nenhum não desenvolveu. Eu fiz essa indicação, né, desse projeto no dia 28 do mês passado. Então, há quase um mês, eu coloquei esse projeto como indicação e a resposta também foi que o município não tem condições de fazer isso. Eu agradeço e devolvo a palavra. Com a palavra, o vereador Davi Souza. Boa noite à mesa diretora. Boa noite aos demais vereadores, colegas. Boa noite aos servidores da casa e também boa noite a todos aqueles que nos assistem. Senhora presidente, alguns assuntos. O primeiro, até comentei antes, um pouquinho antes da sessão, sobre leilão de terrenos públicos. O município está com dezenas de terrenos ociosos que não tem planejamento a longo prazo de 15, 20, 30 anos. Não falo agora porque não tem condição financeira, mas são terrenos que não têm planejamento futuro e o município atravessa um problema financeiro grave desde sempre, que inclusive envolve dívida com os servidores públicos. Então, a sugestão que eu levanto para os colegas aqui, para tratar no momento posterior com o executivo, é que a gente comece a formalizar, a formar a ideia de leiloar esses terrenos para levantar ativos para o executivo, pagar as contas, principalmente as mais antigas. E, claro, eventualmente leiloando esses terrenos para que a gente tenha acesso a todo centavo oriundo da venda do terreno, para ver se está, de fato, indo para a direção daquilo com que a gente votou, eventualmente, para o leilão. Então, fica aí para os colegas, para os nobres colegas, a ideia da gente robustecer essa situação de leiloar os terrenos, levantar ativos para a prefeitura. O outro assunto, presidente, bem delicado, a gente vem acompanhando o Executivo e a Câmara, que é onde vota todos os projetos, de situações que precisamos de fazer, mas quase sempre não fazemos pela delicadeza do assunto, e em alguns casos, delicadeza e complexidade. Eu vou citar alguns tópicos aqui do TAG, que o prefeito Ronilton assinou, se não estou enganado, em 2019, no comecinho ou final de 2018, com o Tribunal de Contas, um termo de ajustamento de gestão. Eu acredito que vários colegas, inclusive, já leram. Vou falar só os tópicos, para não tomar muito tempo, que precisa ser revisto no município. Isso foi feito através de uma auditoria. Ausência de revisão de planta genérica de valores. Tem relação com o nosso IPTU, que talvez há mais de 20 anos não é revisto. O tribunal cobra que Itaú de Minas faça isso. Depois, no final da leitura, a gente até explica os motivos, de repente, por que se tem que fazer. Inexistência de progressividade fiscal das alíquotas e da progressividade no termo do IPTU. Diz respeito, principalmente, à especulação imobiliária do município, de pessoas que compram muitos terrenos, muitos imóveis, mas vivem da especulação. A obrigatoriedade da progressividade, ela já existe, inclusive, no plano diretor, mas não tem sido executada. O tribunal aponta que, na sequência, tem ausência de regulamentação da administração tributária, ausência de previsão orçamentária de recursos específicos para a administração tributária, inexistência de planejamento da fiscalização e de procedimento de maximização da arrecadação do ISS, e irregularidades no procedimento de apuração
do valor venal do imóvel para o lançamento do ITBI. Presidente, com a leitura desses tópicos, o que a gente quer mostrar às vezes para a população é o seguinte: são medidas extremamente chatas, que a gente quase nunca quer tomar. Em contrapartida, todo mundo sabe, no país, na União, nos estados, nos municípios, que a gestão da máquina pública ela se dá através de impostos, inclusive a prestação de serviços que quase sempre é direcionada à população mais carente. Vou citar alguns que são deficientes: a saúde, a própria educação, e ela é sustentada pelo que a gente paga de imposto, inclusive, por incrível que pareça, às vezes as pessoas nem acreditam, mas que, de fato, quem é mais rico no país acaba pagando mais impostos e custeando, às vezes, os serviços públicos da população mais pobre, que também pagam impostos, alguns em dimensão bem menor. Mas são situações que, em algum momento, o município de Itaú vai ter que encarar, presidente. E eu gostaria, sim, se o Executivo pudesse, em algum momento, o Alisson, na questão da Escola do Legislativo, se tivesse a oportunidade de começar a divulgar que quem sustenta, independente de salário de político, que não é a realidade do município, aquelas coisas absurdas que a gente vê a nível nacional, mas que o que se sustenta a máquina pública para a prestação do serviço público é a tributação. E a nossa, ela está defasada há muito tempo. É delicado, é complexo, mas em algum momento a gente vai ter que encarar isso aí. Se não for essa legislatura, alguma vai ter que fazer isso. Até porque tem notificação do tribunal e o Executivo vai ser obrigado, em algum momento, a mandar essas situações para cá. Superada essa questão, presidente, eu levanto um assunto que o vereador Fabiano levantou sobre feiras. É um negócio que a gente já vem debatendo já há algum tempo. O município ele não protege, de fato, como o vereador levantou, o comércio municipal. E a gente pode até dar um exemplo de nível nacional também. Quando o governo ele quer, por exemplo, fazer a proteção da indústria nossa, ele levanta IPI. Levanta IPI, levanta o IPI na importação de produtos. E, é claro, você deixa de comprar produto importado e vai valorizar a sua indústria. Eu não sei que meios que o município tem, o executivo, de fazer essa situação, de criar, por exemplo, mecanismo para proteção do nosso comércio. Mas também é outro assunto, vereador, que é bem pertinente, que foi levantado, para a gente começar a discutir isso aí. Como que a gente protege o comércio do município diante, por exemplo, de feiras e outros eventos? Teve um que todo mundo deve lembrar, 8, 9 anos, aconteceu no clube, de gente assim que comprou tudo no clube e o comércio nosso ficou por uma semana, acredito que, destruído praticamente. Vendia de tudo, desde meia até artefatos correio, enfim, tinha tudo de lá e foi uma semana muito ruim para os comerciantes. E na época deu discussão, várias discussões foram levantadas aqui no município. E por fim, presidente, agora diz respeito até uma força que a gente não tem, mas que pode ser considerada. Eu não sei se se todo mundo está acompanhando, está acontecendo discussões com a reforma administrativa de nível nacional, que vai abranger todos os servidores públicos da União, do Estado e do município. A reforma administrativa que está sendo proposta, ela prejudica muito o servidor público, mas muito mesmo. Não tem, assim, a gente não consegue nem desenhar o que de ruim ela vai trazer para o serviço público. Talvez não pegue quem é hoje no serviço público, mas vai pegar quem vai entrar. O que eu queria propor, na medida que a gente pode fazer, com os deputados que a gente tem contato de nível federal, explicar o que significa essa reforma administrativa, o que ela vai implicar para o serviço público dos municípios, Estado e União. Tem deficiência no serviço público? Eu, na minha opinião, tem. Inclusive, a gente vê aqui no Itaú, na rotina do serviço público, tem muita deficiência. Precisa de ser corrigida. E aí, mas talvez o melhor caminho não seja a reforma administrativa. O que eu falei para a Angelita, acho que a semana passada, e a gente acabou confirmando, até na questão dos servidores públicos também, para a gente criar o código de ética. O município não tem um código de ética para disciplinar as ações dos servidores públicos. Vou dar um exemplo, que é a questão de telefone. Nós, como servidores públicos também, agente político, mas servidores públicos, nós não podemos tratar mal quem liga para a gente, atrás de serviço. E eu não sei se vocês têm ciência, na Câmara acredito que não, mas na Prefeitura,
dependendo do setor que você liga, você é tratado com rispidez. O servidor público, ele ganha dinheiro que vem da gente, dos contribuintes. Então, para a gente criar um código de ética, para coibir essa ação do serviço público de maltratar o cidadão que liga, às vezes, atrás do serviço. Então, assim, são 2 pontos. A gente pediu os deputados para olhar bem a questão da reforma e criar o código de ética do município para orientar o servidor da forma com que ele vai tratar o cidadão que precisa do serviço público. Presidente, devolvo a palavra. Boa noite a todos. Boa noite aos meus colegas vereadores, aos servidores da casa, aos internautas que estão nos assistindo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a turma da limpeza, da Keila, que eu fiz aqui um pedido para poder limpar a Praça do Congo, e eles foram lá e deixaram a praça super limpa, super organizada. Pedi agora ao pessoal que cuide mais daquele local, o pessoal que mora ali perto, próximo. Se vier alguém jogando as coisas lá, gente, pede para eles, fala assim, não, colocar dentro de um saquinho aqui que o trator passa e pega. Porque muitas das vezes lá não é só grama, não. Lá tem muitas coisas que o pessoal joga. Às vezes nem não é morador ali de perto. Eles vêm e jogam lá, porque lá tem um barracão, porque lá é aberto. Eles jogam, deixam jogado lá. Então, eu quero agradecer a turma da Keila, que atendeu o meu pedido, e que lá está o serviço foi muito bem feito, tá? E também eu sei que o assunto já está passando de chatice para quem ouve. Covid-19. Gente, só tem uma palavra, vamos nos cuidar, não tem outra. Tá? Eu agradeço, boa noite. Convoco uma sessão extraordinária, logo após esta, para a segunda votação dos projetos ora aprovados em primeiro turno. Agradecendo as bênçãos e a proteção de Deus, a Câmara Municipal de Itaú de Minas encerra os trabalhos da presente sessão.